Na Virgínia, o clube de astronomia do ensino médio se encontra à noite para observar o céu com seus telescópios. Leo Biederman está perplexo ao notar algo no céu que não consegue identificar, então seu professor pede que ele tire uma foto e envie a um astrônomo profissional. As imagens chegam a um observatório no Arizona, onde o Dr. Wolf usa seu grande telescópio para analisar os dados. Para sua surpresa, ele descobre um cometa que irá colidir com a Terra. Ele tenta imediatamente enviar um e-mail com a informação, mas o servidor está fora do ar. Em vez disso, ele grava os dados em um disquete, nomeando o cometa como Wolf Biederman. Então, Wolf desce a montanha enquanto tenta ligar para seus superiores, mas continua sendo redirecionado para a caixa postal. Ao mesmo tempo, um caminhão se aproxima em sentido contrário, e o motorista se distrai ao deixar um cigarro cair em seu colo. Como Wolf também está distraído com o telefone, eles não se veem e seus veículos colidem. O carro de Wolf cai da montanha e pega fogo. Um ano depois, em Washington, D.C., a repórter Jenny pede insistentemente para seu chefe deixá-la ser apresentadora, mas ele recusa, como sempre. Em vez disso, ele a manda investigar a repentina demissão do secretário do Tesouro. Durante o almoço, Jenny encontra sua mãe, Robin, que revela que seu ex-marido, Jason, casou-se com uma nova mulher e tem filhos gêmeos com ela. Mais tarde, Jenny encontra o assistente do secretário e descobre que ele pediu demissão depois de conversar com o presidente sobre Ellie, que o assistente acredita ser uma amante. Jenny consegue localizar o secretário e o encontra saindo com sua família em um barco cheio de suprimentos. O homem fica tenso quando Jenny menciona Ellie e pede um pouco de compaixão caso ela divulgue a história, explicando que pediu demissão para ficar com sua família. No caminho de volta, o carro de Jenny é cercado por veículos escuros que a forçam a parar. São agentes do serviço secreto, que a puxam para o carro deles e a levam até um restaurante. Jenny se surpreende ao encontrar o presidente Beck esperando por ela, e sua pronúncia faz com que ela perceba que o segredo não é o nome Ellie, mas as iniciais ILE. Beck explica que revelará o assunto em 2 dias, durante uma coletiva de imprensa, e pede que ela não divulgue nada até lá, prometendo dar-lhe a primeira pergunta como recompensa. Quando ela retorna ao escritório, Jenny pesquisa o termo ELE na internet e encontra um site de paleontologia. Descobre que ELE significa evento de nível de extinção, e se refere ao cometa que causou a extinção dos dinossauros. Naquela noite, Jenny encontra seu pai, Jason, e sua nova esposa. Eles estão tristes porque ela não compareceu ao casamento deles e até a presenteiam com brincos caros, mas ela não consegue tirar da cabeça a tragédia que se aproxima. Depois de beber bastante, ela pede ao pai para voltar com Robin e sai. No dia da coletiva, o chefe de Jenny fica na última fila, enquanto ela ocupa a segunda. O presidente Beck revela a todos sobre o cometa Wolf Biederman, que é maior que o Monte Everest e atingirá a Terra em 1 ano. Os EUA se uniram com a Rússia para construir uma nave espacial chamada Messiah, que interceptará o cometa e o destruirá. Beck também apresenta a tripulação do Messiah, que aparece em videoconferência para explicar como irão pousar a nave no cometa e instalar as ogivas. O presidente pede a todos que sigam com suas vidas normalmente e não façam estoques, pois ele congelará salários e preços. Como prometido, Beck escolhe Jenny primeiro para as perguntas, então ela arrisca e faz 3 perguntas mencionando a demissão do secretário. Beck não tem alternativa a não ser admitir que a sobrevivência humana está em risco, mas afirma que não há motivo para pânico pois acredita que vencerão essa batalha. Um repórter pergunta sobre a descoberta e Beck esclarece que os cientistas que encontraram o cometa morreram em um acidente de carro. Em casa, a família de Leo ouve o nome mencionado e se pergunta se isso tem alguma relação com eles, e logo os vizinhos começam a aparecer em sua casa, fazendo várias perguntas. Dias depois, Leo aparece em todos os jornais e revistas. Ele faz uma conferência em uma escola explicando o que realmente aconteceu, e agora todas as crianças o consideram um cara legal. Enquanto isso, a tripulação do Messiah realiza uma festa para passar um dia com suas famílias antes de se dedicarem ao treinamento intensivo. Naquela noite, eles vão a um bar e discutem os riscos da missão. Devido ao período de rotação do cometa, a tripulação tem uma janela de apenas 7 horas para pousar antes que o Sol nasça. Eles terão que agir rapidamente, pois, se o cometa for atingido pela luz solar, erupções de gás perigosas ocorrerão. 2 meses depois, a tripulação finalmente decola da Terra em um ônibus espacial, rumo à estação onde o Messiah foi construído. Toda a mídia cobre o lançamento e explica que o Messiah era originalmente um projeto russo chamado Orion, desenvolvido para a guerra nuclear. A nave é alimentada por um protótipo de propulsão nuclear que permitirá à tripulação alcançar o cometa antes que ele se aproxime demais da Terra. A transferência da tripulação para o Messiah ocorre com sucesso, e agora eles enfrentam uma longa jornada para encontrar o cometa.
5 meses depois, repórteres de todo o mundo se preparam para cobrir o pouso do Messiah, e Jenny fica surpresa ao saber que finalmente será apresentadora, por ter sido ela quem encontrou a história. Enquanto isso, a tripulação avista o cometa e fica impressionada com seu tamanho. Eles começam a preparar as ogivas, movendo-as cuidadosamente em gravidade zero. Na Terra, Jenny explica aos telespectadores que o Messiah precisará voar através da cauda do cometa, que está cheia de pedras, areia e gelo. Logo, o Messiah começa a atravessar a cauda, e os pilotos fazem o melhor para evitar os perigos. Contudo, há pedras grandes demais, e a nave acaba sendo atingida várias vezes, mas felizmente o dano é mínimo, e o Messiah consegue pousar com segurança no cometa. Agora, a tripulação tem 6 horas e 18 minutos para completar a missão antes do amanhecer. Os astronautas saem com uma máquina especial que começa a perfurar imediatamente. Nas primeiras horas tudo corre bem, mas, eventualmente, a broca fica presa. O buraco cavado até então não é profundo o suficiente para que as ogivas causem dano real, então alguém precisará descer e liberar a broca para finalizar a missão. Com apenas 20 minutos restantes, os pilotos percebem que a tripulação está demorando demais e que não terão tempo para voltar. Então eles decidem voar mais perto para resgatá-los, embora isso signifique que podem não ter combustível suficiente para retornar à Terra. O comandante Monash desce até o buraco e descobre que ele se abre em uma caverna, o que fez com que a broca ficasse presa na lateral. Depois de muito esforço e até saltando sobre a broca, Monash consegue liberá-la e começa a subir o mais rápido possível. Os pilotos chegam com a nave, mas precisam parar de voar para economizar combustível, então pousam a uma pequena distância atrás da tripulação. Infelizmente, o tempo se esgota e o sol aparece, então gradualmente o cometa é atingido pela luz solar, e os astronautas cobrem seus visores com escudos solares. Uma erupção de gás joga Monash para fora do buraco antes que ele termine de subir, e ele não tem tempo de cobrir seu visor, fazendo com que seu rosto se queime. A tripulação consegue pegá-lo pelo cabo de segurança e puxá-lo para dentro antes de começarem a correr em direção à nave. O gás continua a jorrar do solo acima deles, atingindo o médico, que é lançado para o espaço. O restante da tripulação chega ao Messiah a tempo, e a nave decola antes que a temperatura piore. Alguns astronautas querem tentar resgatar o médico, mas não há combustível e nem tempo para isso. O rosto de Monash está gravemente queimado e ele não consegue enxergar, então o Capitão Tanner assume o comando. A Terra recebe uma atualização sobre a missão, dizendo que a tripulação plantou as ogivas, mas perdeu um membro no processo. Então na Terra, Jenny lê algumas palavras para homenagear o médico falecido. Enquanto isso, no espaço, quando o Messiah alcança uma distância segura, a tripulação detona as ogivas. A onda de choque da explosão atinge a nave, fazendo-a tremer como nunca antes e interrompendo sua transmissão para a Terra. Os astronautas correm para minimizar os danos e evitar incêndios, ajudando a estabilizar a nave rapidamente. A tripulação discute o que fazer a seguir e, devido aos danos, concorda que o melhor é retornar para casa. Momentos depois, o presidente Beck recebe más notícias e precisa compartilhá-las com o país da forma mais cautelosa possível. A detonação da ogiva só conseguiu dividir o cometa ao meio, e os pedaços resultantes ainda são grandes o suficiente para causar danos catastróficos ao planeta. Ambas as partes do cometa estão em direção à Terra, e a NASA perdeu todo o contato com o Messiah, então não se sabe se a tripulação está viva. Beck anuncia que o governo está construindo abrigos subterrâneos nas falésias de Missouri, que poderão abrigar 1 milhão de pessoas, além de animais e plantas para repovoar a Terra após o fim de tudo. 200 mil pessoas já foram pré-selecionadas, incluindo líderes, médicos, cientistas, engenheiros, professores, soldados e artistas. Em um mês, uma loteria nacional escolherá as outras 800 mil pessoas e os detalhes do sorteio são enviados para Jenny, que os compartilha em seu programa. O sorteio será em agosto e escolherá os vencedores pelos números de Seguridade Social. No entanto, pessoas com mais de 50 anos não poderão participar, a menos que sejam cientistas essenciais para a reconstrução do planeta. A família de Leo logo recebe a notícia de que foram pré-selecionados para o bunker. Com apenas 4 semanas até o impacto, Jenny visita Robin, que não será parte da loteria. Jenny admite sentir-se culpada por ter sido escolhida, já que é apenas uma jornalista. Enquanto isso, Leo faz uma proposta de casamento para sua namorada Sarah, para que ela possa ser legalmente parte de sua família e entrar no bunker. Porém, Sarah não quer deixar seus pais para trás, mas Leo promete usar sua fama para trazer sua família também. À medida que os dias passam, o pânico se espalha por todo o país e saqueadores começam a incendiar lojas abandonadas. As chamas não são apagadas, pois os bombeiros estão ocupados preparando os abrigos. A situação no resto do mundo também se agrava.
Grandes cidades da América Latina são tomadas por gangues saqueadoras, e em Moscou, as pessoas brigam por comida e combustível, enquanto a escassez se intensifica. 2 semanas antes do impacto, Tanner faz cálculos antes de verificar o estado de Monash. Seu rosto já não apresenta bolhas, mas seus olhos ainda estão danificados, e ele só consegue ver flashes de luz, então Tanner decide ler para ele para mantê-lo entretido. Quando chega a hora de evacuar, a Guarda Nacional permite que Leo leve sua família e Sarah, mas não os pais dela, apesar de Leo ter feito o pedido. Sarah se recusa a deixar seus pais e escolhe ficar, vendo o ônibus partir com Leo. Enquanto isso, Jenny recebe a notícia de que Robin se eliminou. Depois de pegar suas coisas no necrotério, ela se senta na chuva para lamentar. Jason a encontra e revela que sua esposa o deixou para se esconder com sua família. Jenny diz a ele que se sente como uma órfã antes de sair sozinha em um táxi. 5 dias antes do impacto, as pessoas escolhidas e os animais resgatados começam a chegar ao bunker nas falésias de calcário de Missouri. Uma multidão se reúne atrás da cerca, implorando para ser salva também. Leo observa as pessoas desesperadas, muitas com seus bebês, e ouve um soldado dizendo que eles ficarão no bunker por 2 anos. Recusando-se a continuar sem Sarah, Leo se despede de sua família e sai correndo para resgatar sua esposa. Na estação de notícias, Jason traz fotos de infância para Jenny e diz um último adeus, deixando-a em lágrimas. Naquela noite, a NASA lança uma série de mísseis chamados Titan para tentar destruir o cometa, e Jenny acompanha sua trajetória em sua transmissão. 14 horas depois, Beck entrega os resultados. Os mísseis falharam, e a humanidade deve se preparar para o impacto. O fragmento menor do cometa, chamado Biedermann, atingirá o Oceano Atlântico perto de Cape Hatteras em 12 horas. Isso causará um tsunami que atingirá a costa leste dos Estados Unidos, destruindo cidades como Nova York e Filadélfia. O corpo principal do cometa, chamado Wolf, cairá no oeste do Canadá algumas horas depois, sendo o verdadeiro evento de extinção. Nos 2 dias seguintes ao impacto, poeira e destroços preencherão o céu, impedindo a luz solar e acabando com toda a vida vegetal e animal no planeta. 10 horas antes do impacto, Tanner termina seus cálculos e anuncia que tem um plano. Não podem fazer nada em relação ao fragmento Biedermann, mas ele acredita que podem impedir o cometa principal, Wolf, e assim salvar a humanidade. Como as erupções de gás criaram uma fissura muito grande no centro do cometa, eles podem colocar as ogivas restantes nesse buraco e explodir o cometa em pequenos fragmentos. O Messiah não tem combustível suficiente para pousar no cometa ou sair depois da missão, então terão que lançar a nave diretamente na fissura, se sacrificando no processo. Embora difícil de aceitar, a tripulação concorda que não há outra escolha. Eles entram em contato com Houston e compartilham seu plano, esperando dar esperança ao mundo. Na Terra, Leo vai de carona para casa, mas Sarah e sua família já se foram. Ele lembra que o pai de Sarah tem uma bicicleta e a pega para sair da cidade rapidamente. O tráfego está bloqueado, mas a bicicleta permite que Leo se mova facilmente entre os carros. Ele encontra Sarah, e os pais dela imploram para ela ir com ele e levar seu irmão mais novo. Os 3 jovens fogem na bicicleta, enquanto os pais de Sarah os observam. Na estação de notícias, os jornalistas realizam sorteios para decidir quem irá com Jenny para o bunker. No entanto, ela se sente culpada, pois seu chefe tem uma filha. Então, quando o helicóptero chega para buscá-la, Jenny dá seu lugar ao chefe e à criança. Depois disso, Jenny vai à praia para encontrar Jason, e eles se reconciliam e decidem esperar pelo fim juntos. Nesse momento, pessoas ao redor do mundo assistem ao fragmento Biedermann cair do céu e atingir o Oceano Atlântico. Uma gigantesca explosão ocorre, e o céu escurece enquanto um tsunami se forma. Logo, a onda cobre Nova York, destruindo milhares de edifícios e eliminando todos que não conseguiram escapar. Jenny e Jason se abraçam na praia, enquanto também são eliminados. A Estátua da Liberdade é destruída, e sua cabeça flutua junto aos destroços. A água chega até as estradas perto da costa, onde as pessoas abandonam seus carros, correndo em pânico em busca de terrenos mais altos. Os pais de Sarah ficam para trás, escolhendo partir com dignidade. Leo, Sarah e o bebê continuam correndo colina acima, mas logo precisam abandonar a bicicleta e seguir a pé, como todos os outros. 2 minutos antes do segundo impacto, a NASA coloca a tripulação do Messiah em contato com suas famílias para uma despedida final. Infelizmente, a esposa de Monash está presa no trânsito e não consegue chegar a tempo. Os filhos de Tanner estão no serviço naval ativo e também não puderam ser contatados, então Tanner reza por sua esposa falecida, dizendo que logo se encontrarão novamente. Quando a NASA está prestes a encerrar a transmissão, a esposa de Monash chega com seu bebê, e Monash consegue falar com ela uma última vez. A contagem regressiva começa, e a tripulação diz suas últimas palavras uns aos outros enquanto o Messiah entra na órbita do cometa e passa pela fissura a tempo. Então as ogivas são detonadas, e o cometa explode em milhões de pequenos fragmentos.
Na Terra, Léo e Sarah chegam ao topo da colina e observam os fragmentos cobrindo o céu como fogos de artifício. Alguns dias depois, quando as águas do Oceano Atlântico finalmente recuam, Beck faz um discurso lembrando de todas as vidas perdidas, dizendo que as pessoas devem lembrar dessas perdas enquanto trabalham para reconstruir o planeta.